Oi, gurias, boa noite, como é que vocês estão? Tudo certo? Sejam bem-vindas, todas que estão aqui a primeira vez, as gurias que estão sempre por aqui, sejam bem-vindas também. Faz bastante tempo já que eu tô aqui com vocês todos os domingos, conversando, trazendo informação, conteúdos que vocês me pedem, né? E o tema de hoje, gurias, é algo que veio por causa de um post que eu fiz. Eu fiz um post falando sobre os sintomas do metabolismo lento. E muitas mulheres, se vocês forem ali naquele post, várias assim, falando, por favor, o que eu faço para melhorar esse metabolismo lento? E os sintomas eram dificuldade para perder peso, a questão também, né, de aquela vontade quase que compulsiva por doce, assim, no final do dia, o corpo muito inchado, né? Então isso acontece com você, aquela sensação também de letargia, né? De você estar cansada, assim, acabou de acordar e tá cansada. Gurias, isso é um sinal clássico de metabolismo lento, tá? Mas claro, né, que você precisa averiguar, então, ir mais a fundo para saber o que tá acontecendo, mas esse cansaço sem motivo aparente, assim, pode estar relacionado sim ao metabolismo lento. Claro, né, que também tem outros fatores associados, tá? Quando o seu metabolismo tá lento, há uma tendência muito grande que você também esteja tendo alguma deficiência, assim, que você esteja com algum nutriente, então ali, né, nos seus exames mais baixos. Geralmente, gurias, são causas, assim, relacionadas, nunca é um motivo só. Sempre que eu quero falar pra vocês, aquele dia do post que muitas falaram, me ajuda, meu metabolismo é lento, sempre foi lento. E eu sempre gosto de fazer vocês darem um passo para trás, assim, e terem uma visão mais panorâmica de tudo, né? E saberem que o problema não é só, né? Você não tá não emagrecendo ou não conseguindo perder, ali ganhar massa também, enfim, não sei qual o seu objetivo por causa do metabolismo lento, assim. Eu sempre falo para vocês aquelas causas que eu falei, então, inchaço, né? A dificuldade para perder peso, são sintomas, tá, de alguma coisa que tá acontecendo. Pode ser sim um metabolismo lento, que a gente vai falar sobre isso aqui. O nosso metabolismo, gurias, para começar, assim, eu queria que vocês entendessem isso, ele é um sistema muito complexo, tá? É um sistema que envolve várias reações bioquímicas, diversas reações amplas mesmo, relações orgânicas do nosso organismo. Então ele é algo assim que a gente tem muito para estudar, tá? Eu não teria como falar em uma live só. Isso é um tema de pós-graduação, de mestrado. Metabolismo em si, assim, ele gera muito motivo de estudo. A gente tem cada vez mais estudos atuais sobre essa questão do nosso metabolismo, como isso influencia em diversas situações da nossa vida, né? Em diversas patologias, enfim, em diversas coisas mesmo. Mas hoje aqui vou tentar trazer ele de uma maneira mais simples para vocês. E por que, gurias, que se associa tanto o peso ao metabolismo? Existe mesmo essa associação? É correto a gente falar isso? E sim, tá? Existe sim uma relação do nosso metabolismo com o nosso peso. O que vocês precisam ter em mente? O nosso metabolismo em si, ele vai corresponder, ele vai ser de um jeito determinado naquele momento, nesse momento atual da tua vida, por diversos fatores, tá? Então, assim, cada uma tem o seu metabolismo. A questão genética, ela conta muito. Se você teve, né, alguma patologia já na infância, se você tem alguma questão clínica, isso vai com certeza influenciar no seu metabolismo, tá? Se você toma algum remédio de uso contínuo, isso é algo também, assim, que influencia demais o metabolismo. Por quê? Porque o metabolismo ele está relacionado a questões bioquímicas, fisiológicas, hormonais, ao nosso organismo como um todo, né? Então, se você toma, por exemplo, hormônios sintéticos, né, anticoncepcionais, é preciso você estar atenta, ver se é um anticoncepcional ok para você. Tudo isso você tem que estar sempre avaliando. O que eu sempre falo, gurias, a nossa saúde, ela tem várias, né, são vários pilares, assim, e estar sempre, por exemplo, testando algo, se não deu certo, troca, faz de outra maneira. Eu já trouxe o meu relato aqui para vocês, né? Eu não me adaptei aos hormônios sintéticos, aos anticoncepcionais, então eu parei de tomar há 5 anos, vai fazer 6 anos já, e eu senti uma melhora muito grande. Eu comecei a tomar muito jovem, assim, meio que na época foi porque eu tinha muita cólica, e isso realmente me trouxe vários
várias questões complicadas assim para lidar, inclusive de metabolismo, então avaliem isso também, tá? Mas são vários fatores mesmo, por exemplo, né, a questão da idade, eu já falei aqui para vocês, quanto mais nova nós somos, gurias, ali até os 25 anos, a tendência é que o seu metabolismo seja mais rápido. Então, o que eu ouço muito de vocês aqui, das alunas também? Eu sempre comi de tudo e não engordei, agora tá uma dificuldade, eu fazia dieta durante 3 semanas, emagreci, agora eu não consigo. Eu acho que a pergunta que eu mais recebo aqui, gurias, ultimamente, assim, é aquela clássica, como tudo saudável e não emagreço, né? Mas o que é esse comer todo saudável? Como que é essa alimentação, né? Eu vejo que a alimentação saudável, ela tá muito distorcida, as pessoas acham que fazer dietas, que restringir a alimentação, comer só salada, né? Comer só um grupo alimentar numa refeição, isso é saudável, e não é. Muito pelo contrário, isso pode complicar e inclusive deixar o seu metabolismo mais lento, então fiquem atentas a isso. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre metabolismo, por que isso influencia tanto no seu peso. E aí, se a gente for falar, assim, um dos maiores responsáveis por essa associação metabolismo e peso é o nosso metabolismo basal, tá? Nossa taxa de metabolismo basal. O que é isso? A taxa de metabolismo basal, gurias, é a quantidade, né, quanto o nosso corpo gasta para exercer todas as funções que ele tem que exercer, né? Porque mesmo quando você tá parada, quando você tá ali em jejum, não tá se alimentando, o seu corpo, ele tá ali fazendo diversas atividades para você respirar, para os seus batimentos cardíacos, para todas as funções acontecerem de uma maneira satisfatória, né? Então, essa taxa de metabolismo basal é quanto o seu corpo queima, né? Tem esse gasto quando você está em repouso. E essa taxa, gurias, elas correspondem a uma das grandes queimas que a gente tem de calorias durante o dia. Tanto que quando a gente vai calcular, né, a quantidade ideal de calorias para uma pessoa, quanto que ela deve consumir, a gente leva muito em consideração a taxa de metabolismo basal também, né? A taxa ali, o fator de atividade física que a pessoa faz. Mas eu queria que vocês entendessem que essa taxa, ela está muito relacionada a toda a sua vida até hoje, né? A tudo que você fez até aqui, assim. Então, como que é, né? Como que foi a sua relação com a alimentação? Você sempre teve uma alimentação saudável? Faz pouco tempo que você tem essa alimentação saudável? Quando a gente fala em metabolismo, gurias, nunca vai ser de um dia para o outro, né? Sempre vai ser um processo, você sempre vai ter que fazer essa caminhada mesmo, assim. E para quem tem uma alimentação saudável há mais tempo, a tendência é que o seu metabolismo também vá ficando mais acelerado. É claro que eu vou falar aqui em alimentos, vou falar como que vocês podem adaptar isso na rotina, mas eu queria falar para vocês que quando a gente fala em acelerar o metabolismo, eu não tenho como vir aqui e falar assim, 3 alimentos para acelerar o metabolismo. Porque é muito além, né? Vai muito além disso, assim. Vocês precisam entender que para quem acha que tem um metabolismo lento, com certeza vocês têm alguns pontos, assim, de atenção que eu vou falar aqui. Inclusive, se alguém tiver, pode comentar aqui pra gente, que estão ali realmente sem essa devida atenção, tá? Então, a gente precisa entender, assim, gurias, o que envolve, né, o nosso metabolismo, por exemplo, assim... Envolve essas questões que eu falei para vocês, né, de metabolismo basal, de tudo que a gente gasta para se manter ativa. E quando a gente fala no nosso peso, o que é o peso que a gente tem hoje, né? É a quantidade de calorias que a gente consome ali ao longo do dia, mas também tem diversas questões ali, né, gurias? A quantidade que você tem de massa magra, né, a sua composição óssea. Então, é o que eu sempre gosto de falar, o peso na balança, ele fala muito, tem várias outras questões envolvidas ali, então não se baseiem só nesse peso, sabe? Por exemplo, como que né, durante o dia as suas funções, né? Como que acontece? Você vai no banheiro com frequência, você consegue ir ao banheiro com frequência ou você tem muita dificuldade, por exemplo, né? Para ir ao banheiro, você é constipada, você tem que tomar chá, você não consegue, né, cumprir ali essa função fisiológica natural, né, gurias? A gente deve ir ao banheiro todos os dias, isso deve acontecer, e se não tá acontecendo, pode ser sim, né? Com certeza tá relacionado também ao seu metabolismo, então fiquem atentas a esses pequenos sinais, assim, muito mais do que só você não consegue emagrecer. Eu queria trazer essa visão, assim, pra vocês, sabe? Tem várias outras questões, tanto que vocês viram que eu coloquei no post ali, né, que até a queda de cabelo, gurias, a queda de cabelo pode estar relacionada também a um metabolismo que não está em equilíbrio, né? O nosso corpo, ele está o tempo inteiro buscando essa homeostase, que é esse equilíbrio fisiológico.
quando ele não encontra essa homeostase, algumas disfunções vão acontecendo, né? Ou, por exemplo, você tem uma tendência muito grande a acumular gordura, ou você pode ter eventualmente alguma queda de cabelo. Outra também é um sintoma bem clássico de metabolismo lento, que são rachaduras nos pés, sabe? Também a pele pode ressecar, enfim, tem várias questões associadas, tá? Mas é muito importante que vocês saibam que o peso, por exemplo, você não conseguir emagrecer é só um dos sintomas, mas tem diversos outros para você ter atenção. Mas então assim, o que causa, né? O que está causando esse metabolismo lento? Como eu falei, tem diversas questões como as genéticas, né? Questões de patologia, mas a questão, quando a gente fala em metabolismo, a alimentação, ela tem assim, um fator muito preponderante assim, em relação ao nosso metabolismo. Por quê? Porque tudo que a gente come, a gente vai acabar quebrando, né? O nosso organismo faz essa quebra e a gente acaba dividindo, né? Em proteínas, em quantidade que vai ali de açúcar para o sangue, e tudo isso influencia diretamente no nosso metabolismo. Então, sim, gurias, a alimentação vocês precisam. Eu posso dizer para vocês assim que ela é o primeiro ponto de atenção que vocês têm que ter. Como que tá a alimentação de vocês hoje? Quando eu falo em alimentação saudável, de novo, é algo muito relativo, né? Algumas pessoas acham que a alimentação saudável é uma alimentação sem carboidrato, que é uma alimentação que você não come nenhuma fruta. E não. Uma alimentação saudável, né, quando a gente considera uma alimentação realmente saudável, você já tem ela por bastante tempo. Então, por exemplo, assim, você já passou 6 meses com essa alimentação, você realmente já tem esse padrão alimentar, tá? Então, se você quer acelerar o metabolismo, é muito importante que você tenha um padrão alimentar saudável por um tempo já, né? Não tente, por exemplo, assim, ficar uma semana fazendo uma alimentação e achando que vai acelerar o metabolismo. Ou tomando suplemento, ou fazendo shots. Eu gosto muito de falar aqui pra vocês, né, dos shots, dos chás. Mas não é só isso, né, Luiz? Vocês precisam manter, né? Quando a gente fala em metabolismo, é uma união, assim, de fatores. E aí a gente pode começar falando em alguns aqui, tá? É muito importante que vocês tenham em mente também que sempre quando a gente tem uma alimentação, gurias, que ela é muito difícil de ser digerida. O que é isso? Como assim? Quando você come alimentos que são muito pesados para sua digestão, então alimentos, produtos que eles ficam muito tempo ali no seu trato digestório, então você fica muito tempo com ele ali, isso faz com que você lentifique a sua digestão e que, consequentemente, você vá também tornando o seu metabolismo mais lento se você tem uma alimentação assim por muito tempo. O que é uma alimentação, gurias, de difícil digestão? É uma alimentação que não tem fibras, tá? Então, se vocês fazem refeições ao longo do dia sem fibras, fiquem atentas a isso, né? Por exemplo, se você tem o costume, né, de comer só um pão branco, enfim, com um queijo e uma manteiga, aí você já pode sinalizar, não, peraí, realmente isso é uma alimentação que não tem fibra, né? Nessa refeição você tem basicamente gordura e carboidrato. Então é um alimento que ele vai demorar mais tempo para ser digerido. Consequentemente, se você vai tendo refeições assim ao longo do dia, você vai tornando o seu metabolismo mais preguiçoso. Por quê? Porque você vai dando muita quantidade, né, de também. Aí a gente vai falar de novo aquele ponto que eu sempre toco aqui pra vocês, né? Que a gente deve evitar, gurias, o máximo que a gente puder, de dar picos, né, de insulina no nosso organismo, né? Picos de açúcar no nosso sangue, né? Por quê? Porque isso faz com que a gente entre sempre nesse ciclo vicioso, assim, de querer cada vez mais açúcar, né? E você vai cada vez mais deixando também o seu metabolismo lento. Então, o que você deve evitar, né? O que seria... primeiro, assim, evitar todos os alimentos industrializados, as farinhas brancas. As farinhas brancas são as clássicas, assim, para deixar o nosso organismo mais lento, né? Porque você dá realmente esse pico ali de glicemia no sangue que vai ter que secretar mais insulina, então isso não é interessante. O que acontece quando você faz isso, né? Quando você tem muito açúcar, a tendência é que você comece a acumular cada vez mais gordura, principalmente nas regiões que as mulheres não gostam de acumular gordura, né? Que é na região ali do abdômen, né? Isso está muito relacionado a essas refeições, assim, com poucas fibras, né? Essa questão de dificuldade para perder peso
É sempre algo que as pessoas falam, né? Eu tenho muita dificuldade, sempre tive, mas quando a gente vai analisar, a gente senta para conversar, a gente vê como que é o padrão alimentar dessa mulher, a gente vê que ela não tem uma alimentação saudável e que muitas vezes ela faz algo que prejudica demais o seu metabolismo. Então, assim, um ponto de atenção crucial quando a gente fala em metabolismo. Se você quer acelerar o seu metabolismo, você não deve comer pouco, tá? Comer pouquinho, né? Então, assim, fazer uma dieta muito restritiva, que você come poucas vezes ao dia, que você come pouco, que você passa fome. Por quê? Porque você tá mandando um sinal de alerta pro corpo que ele não tá sendo nutrido, né? E a tendência é que ao invés de você acelerar o corpo, que é o que você quer, você vai deixar ele ainda mais lento. Então, por que eu sou tão contra dietas aqui na página? Vocês sempre me falam, não façam dietas, né? Realmente transformem o padrão alimentar. Porque a dieta, se você faz uma dieta restritiva, ela vai deixar o seu organismo cada vez mais lento. Por quê? Porque você faz grandes restrições por um período, então ninguém consegue viver em dieta para sempre. Ninguém consegue, guria. Sempre vai ter. Você vai ter férias, você vai ter feriado, você vai ter um momento que você vai querer comer lá o que não pode na sua dieta e você vai acabar comendo e a tendência é que você coma mais, né? E aí você acaba fazendo períodos de restrição e períodos que você come muito fora daquele padrão ali, daquela dieta. O que comer para acelerar o metabolismo? Quando a gente pensa assim, o que comer para acelerar o metabolismo, você precisa ter em mente que você deve, de novo, né, pensar no padrão alimentar. Então, ter uma alimentação rica em fibras. O que isso quer dizer? Que você precisa consumir frutas na alimentação. Não tem como você cortar as frutas, por exemplo, né? Isso é uma loucura, gurias. Não façam isso, né? Tenham uma alimentação. Uma dica para amanhã, para quem quer aumentar o metabolismo, façam isso. Invistam em cada refeição que você vai fazer, ter uma boa fonte de fibra. Como que você pode fazer isso? Pode ser a aveia, pode ser a chia, pode ser os vegetais, tá? Mas tragam mais fibras para a alimentação de vocês. As fibras, assim, eu posso garantir que elas são uma das maiores aliadas que a gente tem, tá? Para o nosso organismo como um todo, para nossa digestão, para nossa questão, toda a nossa fisiologia, né? Para nossa saúde mesmo, assim. Então, invistam em fibras, tá, gurias? O que a gente precisa pensar? Se você consegue colocar em cada refeição uma boa fonte de fibra, você já está digerindo melhor aquele alimento. Então, por mais que você não saiba, né? Eu tive uma seguidora que falou, eu cheguei hoje aqui, não sei nada de alimentação saudável. Por mais que você não saiba como montar um prato saudável, a gente pode falar mais sobre isso depois, pensa primeiro nisso, em colocar boas fontes de fibra em todas as refeições. Ó, a Fábio aqui, já tô vendo alunas aqui do método 3P. Fábio, a minha última nutricionista me aconselhava a comer só 2 bananas por semana. Meu Deus, gente. Fábio, não, por favor. Então aí a gente traz, né, a recomendação da OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, que ela orienta, né, que as pessoas devam consumir no mínimo, gurias, tá? 3 a 4 porções de frutas por dia. Né? E nessas porções é claro que pode entrar banana, não teria problema nenhum. É que essas dietas mais low carb, nem banana se pode comer, é uma tristeza, né? Mas aí a gente sempre olha, né, para as nossas referências de saúde. Então, se a OMS está falando isso, eles visam mais do que ninguém, né, a saúde coletiva mesmo, muito mais do que simplesmente uma dieta para te fazer emagrecer e depois você não conseguir sustentar. Então, podem comer frutas, devem comer frutas, tá? Dica, gurias, essencial para quem tem medo de fruta e até para quem acha que alguma fruta vai te engordar, alguma coisa assim. Sempre que tu for comer uma fruta, ao invés de comer, por exemplo, só a banana, né, coloca junto com a banana mais uma fonte de fibra. Então, bota aveia, mas pode ser uma colher, aí você vai ter atenção à porção, né, uma colher de sopa de granola. Por quê? Porque aí você está entregando, né, para o seu organismo uma refeição mais completa. Você não está entregando só ali o carboidrato da fruta, não, você está colocando também a parte, né, da aveia, que ela também tem uma quantidade de proteína. Então, você está trazendo para o seu organismo nutrientes suficientes para ele realmente ir acelerando, né? Lembrando que não vai ser numa semana que isso vai acontecer. Isso vai acontecer ao longo, né, de 1 mês, 6 meses. Para a gente tornar um metabolismo mais acelerado, a gente precisa ter muita paciência, gurias, e muita consistência. Né? Então, fazer tudo que eu tô falando aqui pelo maior tempo que você consegue. Então, sinta
como assim, você estivesse começando agora uma jornada que você vai fazer a sua vida inteira, você não vai mais parar. Por isso que eu falo, né, que eu não quero falar em dieta, que eu não falo em dieta pra vocês. Porque você precisa encontrar um padrão alimentar que você goste, que você consiga conviver, né, e ter uma vida que você entre em férias e você não pense assim, eu só quero as férias pra poder comer o que eu gosto. Não, come o que tu gosta também na tua rotina, mas claro, de uma maneira mais equilibrada, porque é isso, gurias, né? Quando a gente fala em metabolismo, a grande realidade, assim, é que não tem macete, sabe? Não tem mágica, não existe, por exemplo, assim, por mais que eu goste muito de fazer shots e chás, né, e shakes, enfim, não existe uma mágica, porque se tivesse mágica, todo mundo ia estar com o corpo que queria, entendeu? Ninguém ia pra academia, ninguém ia fazer tudo isso. Por quê? Porque a gente sabe que existem outras questões, inclusive a academia já chegaremos nela, porque sim, faz parte também dessa questão de metabolismo, tá bom? Suco verde acelera o metabolismo. Chegaram várias perguntas nesse sentido, assim, sabe? Se tal alimento acelera o metabolismo, se tal shake, me perguntaram também de suplemento. Eu não vou falar aqui em nenhum suplemento que não for algo natural, porque o que eu defendo sempre aqui é uma alimentação natural para vocês. Eu acho que existem casos específicos que a suplementação ela é válida, mas aí a gente sempre vai fazer, né, de uma maneira individualizada, mediante exames e tudo mais. Então, assim, suco verde. O suco verde, né, ele nada mais é do que um suco que você vai colocar ali um vegetal. Espero que você faça um suco mais completo. Se vocês quiserem aprender a fazer um suco verde proteico, entrem depois lá no meu grupo do Telegram, que é um grupo onde eu mando para vocês algumas receitas, que lá eu ensino a fazer. Eu gosto de suco verde, mas se ele tiver uma fonte de proteína junto, porque eu acho que ele acorda o nosso corpo de uma maneira muito boa também, para pré-treino também funciona legal, tá? Mas o suco verde em si não vai acelerar o metabolismo de ninguém, tá? Nada que vocês fizerem, gurias, nada que for assim um vidrinho, um potinho que você tomar um dia ou uma semana, nunca vai ser isso. Sempre vai ser o que você consegue fazer por mais tempo. Então assim, ó, se você não gosta de suco verde, você me diz, eu não gosto de suco verde, não precisa tomar. Entende? Porque você não vai conseguir manter isso por muito tempo, né? Mas de repente você me fala, olha, eu prefiro fazer uma veioca de manhã. A gente consegue fazer uma veioca tão termogênica quanto um suco verde, né? Então você precisa gostar, né? Conforme a gente vai crescendo, o nosso organismo, né, ele vai ficando mais maduro, o nosso corpo vai desacelerando. Isso é um processo natural. Então, você, né, que tinha 20 anos, comia de tudo, o corpo era assim, respondia muito rápido, você tinha mais facilidade para emagrecer. Depois dos 25 anos, a gente tá assim, né, numa ascensão metabólica. Nos 25, ele começa a atingir ali um certo equilíbrio e depois, dependendo, tudo isso vai depender, gurias, né, de como que é a sua rotina, se você pratica atividade física, como que é a alimentação, como que é todas essas questões, eu não tenho como ter certeza, né? Mas dependendo, se você é uma mulher saudável, se você não tem nenhuma patologia associada, né? Lembrando que as patologias, elas vão deixar o nosso organismo mais lento, principalmente se você tiver que tomar remédios periódicos, hormônios, enfim, é uma série de questões, né? Como eu falei, quando a gente fala em metabolismo, é um assunto, assim, infinito, tô tentando trazer de uma maneira mais prática para o dia a dia de vocês mesmo, tá? Mas aí tá lá o metabolismo, 25, 26 anos, ele vai começar a reduzir, né? Então, quando ele estiver lá com 40, 50 anos, não quer dizer que o seu metabolismo tem que ser lento, não é isso. Mas o que você precisa pensar? Você precisa fazer várias práticas, então, começar com a alimentação. Quem já tá com um cardápio, já tá repensando a alimentação, já é excelente, tá, gurias? Já vai auxiliar muito com que você já vá acelerando o metabolismo. Aí tá, você começou a alimentação saudável. Lembra que você precisa manter ela por no mínimo ali um mês, 2 meses, 6 meses, né? Para o seu metabolismo começar a reagir, tá? E aí, é importante que quando a gente fala também, né, aqui, para quem quer emagrecer, né, a seguidora, a gente precisa pensar, Luiz, quando a gente fala em ativar o metabolismo para emagrecer, né, o que você precisa fazer? Primeiro, né, vai ter que ter uma alimentação equilibrada com déficit calórico, né? O déficit calórico, ele vai ter que ser negativo. O que é isso, né? Você vai ter que comer, né, uma quantidade ali de calorias, só que você vai ter que queimar durante o dia também calorias para que esse déficit calórico ali, né, para que essa contagem de calorias que você tem durante aquele dia,
ela fique realmente negativa para que você possa favorecer o emagrecimento. O que isso também acaba influenciando? Muitas pessoas, né, justamente porque tinham uma alimentação, comiam mais quando eram mais novas, conforme o tempo, a tendência é que a gente vá mantendo essa alimentação. Só que como o metabolismo vai baixando, se você vai mantendo essa alimentação, você vai ficando mais sedentária, vai ficando mais em casa, o seu metabolismo vai ficando cada vez mais lento e você vai ganhando gordura. Então, nessa questão, né, quando a gente fala tenho 40 anos e não consigo emagrecer, é muito interessante que você comece a ficar mais atenta às porções. É muito interessante que você, quando faz aquele prato, né, e por mais que tá com aquela vontade de comer um monte, assim, que você consiga identificar o seu fator saciedade, que você vá redescobrindo o seu fator saciedade. Gurias, eu atendo, né, trabalho com muitas mulheres hoje e eu ouço muito, assim, elas me falando, eu não sei quando eu tô satisfeita. Até hoje, eu tenho 30, 40 anos, eu não consigo identificar quando eu tô satisfeita. E não precisa ser assim, gurias, né? Isso tá muito relacionado às dietas, à cultura de você ter que passar fome para emagrecer, da gente lutar contra o nosso corpo, como se a gente não fosse adequada com aquele peso. É o que eu sempre falo. Você querer emagrecer tá tudo bem, né? Só que faça isso de uma maneira que ao invés de você querer só restringir caloria, né? Cortar caloria, começa a investir em estratégias, ferramentas que vão te fazer conhecer melhor, né? A sua saciedade, quando que você tá saciada, o que é fome física, por que chega no final da noite você come tanto, né? O que tá acontecendo, né? Por que você... Aquela autossabotagem que a gente faz, né? Como eu digo, eventualmente tá tudo bem extrapolar, comer um pouquinho a mais, mas quando a gente tem essa consciência alimentar, a gente se dá conta, né, de que aquilo foi um fato isolado. Então, a idade aqui, gurias, a gente pode usar, quanto mais maduras somos, mais maturidade a gente tem para lidar com isso, né? Então, o processo de emagrecimento, ele pode ser, por exemplo, muito mais eficiente, porque você tem as ferramentas, você consegue enxergar isso, tá? Então, assim, claro que acelerar o metabolismo, aqui para a seguidora que perguntou, vai auxiliar o processo de emagrecimento, com certeza, como a gente falou lá no começo da live. O nosso peso, né, e o nosso metabolismo, eles estão associados, tem uma íntima relação sim, tá bom? Olha a Matilde aqui, tô te vendo, a Luna também, eu fico muito feliz, gurias, em ver vocês aqui. A panqueca no desjejum é uma boa? É uma boa, a gente vai ter, tá, cardápio, amanhã tu já vai receber, Matilde, lá no nosso grupo. Olha a Gabi, querida, aqui, a Luna também. Então, eu só vou dar mais algumas dicas aqui, quando a gente fala, né, em como acelerar o metabolismo. Um dos pontos que acaba, tem vários estudos que mostram isso, gurias, que mostra o poder, né, o poder, por exemplo, da hidratação. A água, gurias, ela é um dos maiores termogênicos naturais que a gente tem, né? Então ela tem uma capacidade de fazer o organismo, inclusive, acelerar o metabolismo. Então, se você consome pouca água, se você não consome a quantidade ideal de água para você, né? Que a gente sempre fala ali de 30 ml a 35 ml por quilo, né? É o valor de água que você deve consumir. Então, 30 a 35 ml de água por quilo você faz ali vezes o seu peso e você vai encontrar a quantidade de água ideal que você deve consumir. Por quê? Porque a água, gurias, ela faz o que com o nosso organismo? Ela faz com que ele busque justamente isso, né? O equilíbrio, né? Essa homeostase, então essa homeostase natural. Então, quanto mais em equilíbrio o seu corpo tá, mais rápido é o seu metabolismo. Sempre que você tem um equilíbrio ali nas suas funções, né? Você tá fazendo tudo certinho, a tendência é que você tenha um corpo cada vez mais acelerado. Assim como se você é uma pessoa que não se hidrata, né? Sempre que a gente vê casos, né, de desidratação, uma pessoa que não está bem hidratada, ela tende a ter o organismo mais lento. Tanto que, gurias, naqueles sintomas que eu falei para vocês, rachaduras na pele, né? Quando a mulher, por exemplo, está muito inchada, né? Tudo isso, inclusive, pode ser um sinal, né, também dessa falta de hidratação, né? A pessoa não está se hidratando, ou então ela se hidrata junto, muito próximo às refeições, isso também pode estar trazendo alguma questão nesse sentido, tá bom? E não tem jeito, gurias, quando a gente fala em acelerar o metabolismo, é preciso, né, que a sua higiene do sono, ela esteja excelente. O que isso quer dizer? Que você esteja dormindo todas as noites, né, na grande maioria dos dias aí da sua semana, no mínimo, tá? No mínimo mesmo, 6 horas. Então, de 6 a 8 horas, tá, gurias? A gente precisa ter essa higiene do sono, né? Por que eu falo isso?
Porque eu vejo que muitas de vocês aqui, a gente já fala muito de alimentação saudável. Se você me acompanha aqui, você provavelmente já tem uma alimentação mais saudável, mas às vezes o sono é algo que é ali o grande empecilho, né? Ou você dorme muito tarde, ou você tem aquela insônia noturna. O que é a insônia noturna? Você acorda no meio da noite para ir ao banheiro, aí perde o sono, ou você simplesmente só acorda no meio da noite. Quando a gente fala, gurias, num sono, né, numa higiene do sono satisfatória, é isso. Você tem que estar, né, pelo menos ali dentro dessas 6 horas e 8 horas de sono. Por que eu falo isso? Desde 2016, gurias, a gente começou a ter muitos estudos comprovando, mostrando, né, como que essa qualidade do sono está relacionada, inclusive, ao nosso peso, por exemplo. Muitos estudos mostram que mulheres que dormem menos de 6 horas, elas têm uma tendência muito maior a ter um metabolismo lento e caminhar a cada ano para o excesso de peso, para a obesidade. Tanto que eles chamam muito nesses estudos, né, dos shift works, né, que são as pessoas que trabalham no turno da noite, as mulheres que trabalham no turno da noite e têm que dormir durante o dia, elas tendem a ter, gurias, questões de saúde muito complicadas em alguns momentos, né, por exemplo, ou a questão do peso, a questão do inchaço, a questão do cabelo e tudo do cabelo que eu digo, né, de queda de cabelo, e quando você vai analisar, avaliar, está relacionado à qualidade do sono dela. É claro que essas pessoas, né, eu tenho várias amigas, enfim, que trabalham no período da noite e tal, você sempre consegue ajustar isso com a alimentação. Fitoterápicos funcionam bastante, por isso que se esse é o seu caso, se você tem, por exemplo, né, a tendência de você precisa, né, trabalhar no período da noite, faça isso. Procure um profissional, faça um tratamento, né, individualizado, uma nutri que entenda de fitoterapia, vai auxiliar muito, porque é possível manipular, é possível manejar. Não é, por exemplo, todo mundo tem que estar dormindo das 11 horas até as 8 horas da manhã. Não, a gente sabe que no mundo real não é assim que acontece, né? Os estudos mostram isso pra gente, né, que na verdade, tem vários estudos, tem estudos com enfermeiras mostrando essa questão, mas é justamente para a gente ter essa atenção, saber que às vezes a alimentação está satisfatória, está equilibrada, mas o sono não está fechando. Então, a questão do sono é muito importante. Dormir, gurias, eu amo dormir, né? Para mim, assim, é uma das coisas que eu mais amo fazer. Comer bem, descansar à noite, faz parte da nossa saúde, né? Eu sempre falo para vocês, se a gente não tá conseguindo deitar e dormir, tem questões ali para serem analisadas, pode ser ansiedade, pode ser, enfim, uma série de questões, mas procure, né, uma profissional para te ajudar, de repente uma terapia, pode contribuir bastante também, mas dormir à noite é fundamental para acelerar o metabolismo, tá? Quando a gente fala em metabolismo, a gente não tem, gurias, como não falar em repouso. Se você quer que o seu metabolismo acelere, você precisa ficar em repouso, né? Então, dormir essas 8 horas consecutivas. E antes de eu começar a fazer lives aqui, né, e ter mais esse contato com vocês aqui também, porque aqui eu acabo conversando com muitas, eu não tinha essa ideia de que tantas mulheres, né, por exemplo, que têm uma alimentação saudável, né, relativamente saudável e tal, tem tanta dificuldade para dormir. E aí eu comecei a estudar mais sobre isso, ler mais sobre isso e comecei a ver o quanto isso é frequente, né, e o quanto isso acontece. E às vezes são questões mesmo emocionais, né, para você trabalhar, enfim, para você ter essa atenção, que eu sempre gosto de falar. É tudo no nosso corpo, assim, que dá um sinal pra gente, por exemplo, a insônia. A insônia ela não é um problema, mas ela é um sintoma de algum problema que você tem. Então avalia, né? Não deixa passar, assim, é o que eu sempre falo, né? A cada dia a gente vai se conhecendo melhor e a gente vai procurando realmente ajuda, porque é importante, gurias, a questão do sono realmente, assim, Aí quando a gente vai falar na parte fisiológica, por que isso acontece, né? Basicamente porque quando você dorme pouco, você aumenta muito o seu hormônio do estresse, né? Que é o cortisol. Quando você aumenta o hormônio do estresse, o que você faz? Que aí que é a questão, né, do metabolismo lento. Nós temos hormônios, gurias, que são hormônios relacionados, né, à nossa fome e saciedade, né, que é a grelina e a leptina. Quando você aumenta muito o cortisol, você também vai desequilibrar esses hormônios, que são hormônios que sinalizam quando você está com fome e quando você está saciada. Então pensem, né, e lembrem sempre, assim, por exemplo, aquela noite que você não dormiu bem, é muito provável que no outro dia você acorde com fome. Observem se isso acontece com vocês.
Quando vocês dormem cedo, né, tem aquela noite restauradora de sono, a tendência é que você nem acorde com fome, né? E tudo bem, eu sempre falo isso, se acordou sem fome, não precisa comer, né? Mas se acorda com fome, faz uma refeição. Eu acho muito interessante a gente sempre respeitar, né, os nossos sinais internos. Gurias, jejum. Será que o jejum acelera o metabolismo ou não? Vamos lá. Eu sempre tenho muito cuidado aqui quando eu falo em jejum pra vocês, né? A gente veio dos últimos anos, assim, onde o jejum ficou muito falado, se fala muito em jejum. O que eu sempre trago, gurias, são, assim, na nossa hora aqui, nosso projeto de domingo aqui é a hora da consciência, então eu sempre quero trazer os assuntos com consciência pra vocês. Seria muita responsabilidade minha chegar aqui e falar assim pra vocês, jejum acelera o metabolismo, faça jejum que vai acelerar o metabolismo e tal. Quando a gente fala em jejum, gurias, tem várias questões associadas, né? O nosso corpo, ele já faz um jejum natural todas as noites. Sempre quando você dorme ali, se você fizer essas 8 horas de sono, já é um jejum natural. Então, naturalmente, você já teria, né? Você já tem um jejum ali para realmente fazer esse seu metabolismo acelerar, sem você precisar ficar horas passando fome, se você não é acostumada a fazer jejum. O que eu sempre gosto de falar do jejum é que eu acho assim, se você... Por exemplo, tá? Você já tem uma relação, né, desequilibrada com a comida, já fez muita dieta, tem muita dificuldade para emagrecer e você quer emagrecer e você já sofreu compulsão alimentar, efeito sanfona, que são muitas as mulheres que estão aqui, que me acompanham, alunas. Eu não acho que o jejum, assim, na verdade eu garanto para você que o jejum, ele não deve ser a primeira alternativa. Sabe? Porque eu acho que o jejum ele vai fazer com que você, ao invés de acelerar o seu metabolismo, cause, né, essa falta de comida que vai fazer com que você, na próxima refeição, acabe comendo mais. E que na próxima acabe comendo mais e faça jejum. Então, assim, o jejum que a gente tem ali todas as noites, que é esse jejum de 8 horas, naturalmente ele já vai contribuir para que o seu metabolismo seja melhor, seja mais acelerado. Então, ninguém precisa fazer jejum, guria, se sente fome. Eu tenho seguidoras, tenho alunas que sentem fome a cada 4 horas. Como eu sempre falo, uma alimentação mais vegetariana, mais baseada em plantas, por exemplo, como a digestão é muito rápida, gurias, o que acontece? A tendência é que a gente sinta a fome mais rápido. Aí você vai me falar assim, mas eu conheço uma pessoa que faz a dieta low carb, e que ela tem uma alimentação só de ovo, carne e bacon, enfim, e ela faz jejum de 24 horas, de 16 horas. Aí eu já venho pra você e eu falo, o jejum que essa pessoa faz, na verdade não é jejum, tá? Então ela não faz jejum. Na verdade ela corta muitos outros produtos, ela corta as farinhas, ela corta diversos outros alimentos, come menos, ela emagrece ali, faz atividade física, ok. Mas ela não tá fazendo jejum por quê? Gurias, quando a gente come bacon, a gente come carne, a gente come queijo, a gente lentifica muito a digestão. Quanto tempo a gente demora, gurias, para digerir um pedaço de carne, um bacon, um queijo? Mais de 10 horas. 10, 12, 15, enfim, são muitas horas. Às vezes até mais que isso. Então, essa pessoa que ela acha que ela tá em jejum, ela não tá. Por quê? Porque, na verdade... Aí ela fala, né? Eu já recebi essa mensagem. Eu gosto de comer, enfim, né, à noite, alimentos mais gordurosos, carne, bacon, enfim, porque eu não sinto fome tão em seguida, então eu fico horas em jejum. Você não fica horas em jejum, porque 15 horas você fica digerindo aquilo ali, né? Então o jejum, quando ele realmente é natural, é quando você faz uma refeição ali que o seu organismo digere, né? Se a gente come à noite uma lentilha, uma salada, um pãozinho integral, enfim, o seu corpo vai digerir muito mais rápido. Então, a tendência é quando você acorde, você sinta mais fome, né? A Rafa falou aqui, sou vegana e faço jejum de vez em quando, mas naturalmente, quando sinto que meu corpo pede. Perfeito, é o que eu faço também, eu já falei pra vocês aqui, né? Eu sou adepta ao jejum, estudo bastante o jejum, a gente tem muitos dados do jejum, mas eu sempre gosto de deixar claro, quando a gente fala em alimentação equilibrada, né, para déficit calórico, para emagrecimento e jejum, né? O que é isso? Quando a gente coloca pessoas, né, e pessoas que vão fazer um estudo, por exemplo, e aí é um grupo lá que é o grupo que faz o jejum e é o grupo que vai fazer a alimentação saudável, comer de 4 em 4 horas, as duas emagrecem. Então, quando a gente fala em estudos clínicos, né, em realmente evidências, tanto o jejum pode ajudar a emagrecer, quanto a alimentação saudável e comer de 4 em 4 horas. Então, ou 3, enfim, né, depende muito da sua alimentação. O que eu sempre gosto de falar aqui é isso. Quanto mais fibras você tem na alimentação, quanto mais rápida de digerir a sua alimentação, a tendência é que você sinta fome um pouco antes do que aquela pessoa que comeu, por exemplo, 4 ovos, bacon e carne, né? Só que não se iludam, né? Essa pessoa não está em jejum.
Essa pessoa vai ficar horas digerindo aquilo ali. Então, na verdade, ela não faz jejum. E muitas vezes a pessoa que tem essa alimentação mais plant-based, baseada em vegetais, ela faz mais jejum até porque ela digere tão rápido aquela refeição que de repente ela jantou lá às 10 horas da noite e acordou às 9, né, e não comeu, ela fez um jejum de 10 horas, quase, mais que isso, e estava realmente em jejum. Do que aquela pessoa que programou ali, não, hoje eu vou ficar o dia inteiro em jejum, sendo que a última refeição foi 1 quilo lá de comida com muita gordura, né, saturada, e o corpo vai ficar ali horas e horas para digerir, tá bom? Gurias, outras dicas importantes também quando a gente fala em metabolismo, eu queria muito falar isso para vocês. É importante que vocês conheçam o biotipo corporal de vocês, tá? Quando a gente fala em metabolismo, gurias, existem biotipos corporais que têm o metabolismo mais acelerado e é natural, tá? E aí, o que a gente vai fazer? Vai chorar? Vai ficar, meu Deus, por que eu não tenho? Não. A gente vai olhar, a gente vai se conhecer e vai perceber minimamente qual que é o nosso biotipo corporal. Né? Existem vários, tem alguns biotipos corporais que eles têm uma tendência, né, um especificamente, né, ele tem uma tendência a acumular mais tecido. É uma tendência natural do corpo, por quê? Não sei, a gente não sabe explicar, é uma tendência fisiológica. E isso são várias características, né, não é só o formato do corpo, mas existem várias características, inclusive essa dificuldade para emagrecer, né, isso caracteriza também um biotipo corporal. Então, por exemplo, se você já sabe que você tem um biotipo corporal, tem uma dificuldade, né, de emagrecer, que tem uma tendência de acumular mais tecido, o que você faz? Você já sabe, né, que de repente você vai ter que ter um déficit calórico um pouquinho maior, então você vai ter que fazer, por exemplo, mais atividade física, né, você vai ter que se movimentar mais. Por isso que eu sempre gosto de falar, nunca se compare, né, com a outra mulher, porque cada uma tem um corpo. Eu acho que a grande questão, assim, que adoece muitas mulheres é isso, é a gente olhar a fulana, o corpo da fulana, aí ver lá o antes e depois dela, ou ver o processo de emagrecimento, ganho de massa dela, e ela conta todo o passo a passo dela. Só que a gente não se dá conta que o biotipo corporal é outro. Você pode fazer exatamente a mesma coisa que ela fez, né? E aí que a gente entra numa frase que eu não gosto de falar, eu tomo muito cuidado para não falar, porque é algo que tá meio no inconsciente coletivo de todo mundo, né? Que é a gente falar assim, ó, se eu conseguir, você também consegue. Sabe isso? Eu consegui fazer tal coisa, se eu conseguir, você também consegue. Sendo que a gente parte de um pressuposto, assim, que a pessoa tem o nosso mesmo biotipo corporal, que a pessoa tem a nossa mesma realidade financeira, que a pessoa tem o mesmo equilíbrio emocional. Então, é o que eu sempre gosto de falar, né? Eu sempre gosto de falar o que eu vivi, mas trazer para vocês outros pontos, assim, né? Para vocês se questionarem também. O processo de emagrecimento, ele é muito individual, gurias. E claro que o metabolismo está associado nisso, mas também, né? Antes disso, você precisa conhecer qual que é o seu biotipo para você não se comparar, para de repente você saber que é possível, que tem um limite que você vai conseguir chegar, né? Você vai conseguir emagrecer, você vai conseguir o seu objetivo, mas você talvez não consiga aquele corpo lá que você quer, entende? E tá tudo bem, porque aquele corpo é outra questão, ela tem um metabolismo mais acelerado, então conhecer o biotipo corporal facilita muito para que vocês também só não coloquem a culpa no metabolismo. O que eu vejo, gurias? Isso eu já vi demais. Mulheres que já emagreceram, elas estão com o IMC ok, têm uma massa magra ok e elas querem emagrecer mais. E ela não consegue, é claro, dela fala, meu metabolismo é muito lento, eu entrei no efeito platô, que o efeito platô teoricamente seria quando a gente não consegue mais sair daquele resultado que a gente atingiu, sendo que muitas vezes a mulher não consegue porque ela já chegou da onde dá pra ir, entendeu? É o biotipo corporal dela. E se você tiver que ir mais além, você vai ter que aí sim, sabe, restringir mais, passar fome. E é nesse movimento, gurias, de ir além, né, do fluxo natural do seu corpo, do seu biotipo, que as mulheres acabam desenvolvendo transtornos alimentares. Né? Porque você já chegou no peso satisfatório, já tá com um peso legal, qualidade de vida. Então, é muito sobre isso, assim, quando a gente fala em metabolismo, a gente tem que ter essa consciência um pouco maior, tá? Que às vezes não é o seu metabolismo que é lento, às vezes é o seu biotipo corporal e o seu metabolismo, você pode acelerar ele, mas dentro da sua realidade, entende? Não é porque a sua amiga, por exemplo, come, e no outro dia corre 10 quilômetros e perde tudo na balança que você vai perder. Entende? De repente você vai precisar de toda semana ali para realmente voltar aquele peso. De repente você acumula mais tecido. Então tá tudo bem, isso não é um problema de metabolismo, não, é uma questão, né? O seu biotipo corporal. Claro que a gente consegue adequar estratégias para isso, mas eu só queria que vocês tivessem essa consciência. Uma dica importante também, né? Que eu falei que comer pouco prejudica muito
né, o seu metabolismo, então você comer muito pouquinho, menos do que você precisa, simplesmente comer assim, hoje eu vou tomar uma sopa de noite, amanhã eu vou tomar um suco verde e vou comer um ovo no almoço. Isso é comer pouco, gurias, tá? Pra quem não sabe o que é comer pouco, porque eu vejo que tem tanta dieta, né, que vende isso, que chegou um momento, gurias, que a gente não sabe mais o que é comer pouco, né? O que é comer pouco? Comer pouco é comer, por exemplo, um alimento só numa refeição, você comer só um ovo, você não completar essa refeição, você tomar só uma sopa de espinafre com um pouquinho, rala, né? Você de manhã acordar, fazer um jejum no almoço, comer só salada, tá, gurias? Isso é comer pouco, realmente, assim, você comer só salada não vai te nutrir. Lembrem disso, né? O prato precisa ser equilibrado em macro e micronutrientes sempre, tá? Então, comer pouco prejudica demais o metabolismo, vai deixar ele cada vez mais lento. Então, ao invés de você começar amanhã pensando, quero fazer uma dieta para comer menos, pensa assim, eu preciso começar a semana sabendo montar refeições completas, né? Sabendo como me nutrir realmente para poder acelerar o meu metabolismo. Quanto mais refeições completas você fizer, você combinar os nutrientes, mais rápido vai ser o seu metabolismo, tá? Claro, né, gurias, que isso eu não tenho como passar tudo aqui, porque passa muito rápido. Eu acabei de ver que já faz quase uma hora que estamos aqui, mas eu vou dar continuidade nas últimas dicas, tá? Aí a gente vai entrar aqui em dois pontos que são chave do metabolismo, claro, né? Eu deixei por último, mas não tem ordem de importância, assim, na verdade todos são muito importantes. Quando a gente fala em metabolismo, são pequenos, são ajustes que a gente vai fazendo na nossa vida como um todo, né? Desde a alimentação, que é a base da nossa saúde, não tem jeito, gurias, a alimentação é o todo, tudo que a gente come vai virar, né? Vai pro nosso cabelo, vai pra nossa massa magra, vai pra tudo, assim. Então não tem como, gurias, vocês simplesmente cortarem, tá? Ou, alimentação em segundo plano. Não, é muito importante quando a gente fala em metabolismo. Depois aí a questão do sono, então o repouso, fundamental também, tá? Vocês precisam ter uma boa qualidade de sono. Lembrem disso que eu falei, do hormônio do estresse. Dormir menos, gurias, é um dos maiores fatores do estresse hoje, né? Que é todo mundo está, né, em algum pico, tem picos de estresse, e a falta de descanso está muito relacionada a isso. O excesso, né, dos estímulos, então celular, tudo tá cada vez pra gente ficar mais sedentária, né? Então, assim, é o aplicativo que vem, você não precisa buscar. A comida, né, vem pelo aplicativo. Os botões, é tudo no controle. A gente caminha muito menos. Então, essa vida moderna nos leva muito pro sedentarismo, né? Pra querer estar sempre ali só mexendo no celular. Então, o movimento é muito importante. Aí a gente vai entrar aqui na questão que quando a gente fala em metabolismo, não tem como não falar em atividade física, né? Então, assim, é claro que a atividade física vai acelerar o metabolismo. Se você me disser, Maia, eu não posso praticar atividade física, bom, aí você vai ter que ter uma atenção maior ainda na alimentação. Mas para quem pratica atividade física, é muito mais rápido, né, com que você consiga esse processo de acelerar o seu metabolismo. Por quê? Gurias, nada acelera mais o nosso metabolismo do que fazer exercício físico, porque você está estimulando o seu tecido, né, que é o tecido mais metabolicamente ativo que a gente tem. O que é isso? É o tecido, né, o nosso tecido muscular, que ele é o que mais queima calorias do nosso corpo. A gente pode falar que o tecido muscular, ele é como se fosse, assim, ele fosse realmente o que vai te fazer queimar mais calorias é a quantidade de tecido muscular que você tem. Então, quanto mais massa magra você tem, quanto mais exercício físico você faz, mais você vai ter o seu metabolismo acelerado. E como que a gente constrói massa magra? É do dia pra noite? Não, né? Por que eu falei lá da alimentação também, que são 6 meses, 1 ano? Porque junto com a alimentação saudável, se você pratica um exercício físico, pode ser meia hora, 30 minutos, não precisa ter tanto tempo assim, né? 40 minutos, 1 hora. Quanto mais tempo você vai estar ativando a sua... Deixa eu dar uma pergunta aqui. A sua massa magra. Ó, então, a musculação queima mais calorias do que a corrida, por exemplo. O que a gente sempre pensa, gurias? Quando a gente pensa em exercício físico, é sempre aliar os dois. O aeróbico e o exercício resistido, né? Que no caso aqui seria a musculação, quando a gente está rompendo fibra muscular. Então, o que mais vai queimar calorias, gurias, pode ser que até seja uma corrida, né? Pode ser que uma corrida lá de 1 hora, 1 hora e meia, você queima mais calorias do que na musculação. Só que a musculação, ela te dá
é um benefício de longo prazo, né? Porque a musculação ela tá trabalhando a sua massa magra. Então, quanto mais massa magra você tem, mais rápido vai ser o seu metabolismo a longo prazo. Então, é sempre aliar. Para quem faz musculação, faz meia... O que é o ideal, né, gurias? 20 minutos de aeróbico e o resto de musculação, para fechar 40 minutos, uma hora. Os dois são muito importantes, tanto a musculação quanto o aeróbico. Só que a musculação, ela traz isso, né? Ela é realmente, assim, quem vai fazer com que o seu metabolismo fique mais rápido, porque ela estimula o seu tecido muscular, né? Ela faz com que você tenha mais massa magra. Notem, para quem tá melhorando a alimentação, tá nesse processo, eu falo por mim, assim, o meu metabolismo eu sempre achei que ele era muito lento. Quando eu comecei a melhorar a alimentação, comecei a ter mais massa magra, né, quando eu vi realmente que eu tava melhorando a minha massa magra, o meu metabolismo ficou muito mais acelerado. Então, por exemplo, se eu comi uma pizza num dia e no outro dia eu seguia a minha alimentação natural, enfim, eu nem via, nem tinha aumento de balança, não tinha nada disso. Né? Ou se, por exemplo, 2 dias ali eu não consegui ir na academia, não tive uma alimentação tão equilibrada, eu nem sentia essa diferença de peso. Mas por quê? Porque eu comecei a realmente estimular esse tecido muscular, né? Essa massa magra, ficar atenta ao peso na balança, mas também atenta ao peso que a gente tem ali, né, a nossa quantidade de massa magra. Aí a gente vai entrar muito nesse ponto, né, gurias? Os exercícios que vocês fazem, eles devem ser o melhor para vocês, né? Eu tenho seguidoras que fazem pilates porque elas não podem fazer musculação, elas têm algum comprometimento ósseo, então claro que vai contar, tá? Tudo que a gente fizer ali de uma maneira mais resistida, trabalhar ali, né, o abdominal, eu sei que o pilates trabalha muito isso, vai contar. Não se preocupem muito, assim, em fazer algo, tem que ser crossfit, não. Deve ser algo que você consiga fazer pelo maior tempo, né, de preferência para sempre ali, que não prejudique nada também da sua saúde, né? Sempre procure também um profissional aí, um educador físico, né? No caso do Pilates, uma físio, conversa com ela, vê o que ela vai te dizer e, claro, faça sempre o exercício que você consiga realizar. Mas lembrando, para acelerar o metabolismo, exercício físico, aliar então, né, um exercício um pouco mais aeróbico, um exercício mais que a gente faça realmente esse rompimento de fibra muscular é excelente para queima de gordura, né, para ter mais energia também, tá bom? Pilates Forever, a minha mãe ama também Pilates, ela faz há um tempão e fez muito bem pra ela, a Charlene. A Charlene também é aluna querida, tô adorando aqui as minhas alunas maravilhosas. Gurias, e aí por último, vou ter que fazer uma parte 2 dessa live, porque a gente já tá mais de 1 hora aqui, era a última dica que eu ia dar, que era sobre os termogênicos, tá? Por que eu deixei por último? Porque aí a gente pode falar na outra semana, tá? Só sobre termogênicos. Como que vocês podem aliar os alimentos termogênicos? Existem alimentos termogênicos, existem especiarias, o que é considerado termogênico, se precisa suplementar, né? Aí a gente fala na próxima live, porque senão eu vou ficar aqui até amanhã com vocês, tá bom? E a todas as seguidoras que estão aqui, estiveram comigo hoje, muito obrigada, gurias. Nos vemos durante a semana, né? Nos vemos aqui sempre durante a semana, tá bom? Um beijo para todas que estiveram aqui. Na próxima semana a gente vai falar só sobre termogênicos, como acelerar o metabolismo aliando os termogênicos na nossa alimentação, tá bom? Um beijo, uma boa noite para todas!